Olá, eu sou o Andrés Posser, dando continuidade ao nosso curso Supere a 5x10, responsabilização do sócio por obrigações da empresa. No nosso tema 2, na parte 2 do nosso curso, nós iremos verificar como ocorre a desconsideração da personalidade jurídica na prática, né? No tópico anterior, nós tratamos de um caso prático, de um exemplo prático, nós verificamos também o que é a desconsideração da personalidade jurídica, que é a responsabilização dos sócios por uma obrigação contraída pela empresa. Nós verificamos que essa figura é possível, que isso existe, né? No decorrer do nosso curso, nós verificaremos também que existem uma série de hipóteses previstas na legislação para que ocorra a responsabilidade do sócio, né? Em vários temas do direito, né? Então, sabendo que o sócio pode ser responsabilizado por obrigações originariamente adstritas à empresa, né, à pessoa jurídica, sabendo do que se trata a desconsideração da personalidade jurídica e também tendo uma noção das suas implicações, agora nós vamos verificar como que ela acontece na prática, né? O que precisa ser feito, né, na prática para que o sócio venha a sofrer uma responsabilização por uma obrigação da empresa. Nós vimos, então, que a desconsideração da personalidade jurídica não ocorre indiscriminadamente. Ela depende de um procedimento judicial. E o novo Código de Processo Civil passou a tratar da desconsideração da personalidade jurídica como um procedimento incidental. Finalmente, há um regramento de como deve ser operado um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né? Antes de tratar do incidente em específico, convém nós destacarmos que é possível, desde o início da relação jurídico-processual, que a parte autora já inclua o sócio administrador ou o sócio que incorreu numa possível atitude fraudulenta, já no polo passivo da demanda, perdão, né? Então, fazendo com que desde o início já seja deliberado sobre esta aplicação do Instituto, né? Então, desde a petição inicial já pode ocorrer, né, um pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Mas, via de regra, né, vamos tratar aqui no nosso curso, vamos focar a nossa atenção aqui com relação ao procedimento incidental de desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Esse procedimento incidental, né, ele pode ser instaurado a partir da parte interessada ou a partir do Ministério Público quando este intervir no processo. E o importante é que ele pode ocorrer, esse incidente ele é cabível em todas as fases do processo, ou seja, não só na fase de conhecimento, quando eu ingresso com a ação contra a empresa, mas também já lá na fase de execução, né? Inclusive na execução de sentença, né? Ou até mesmo na execução fundada em título extrajudicial. Em qualquer momento é possível, então, que o credor possa manejar este incidente processual buscando a responsabilização do sócio que incorreu numa atitude possivelmente fraudulenta. Veja que o cabimento do incidente em todas as fases do processo de conhecimento é uma alternativa muito conveniente aos credores das sociedades, né, que possam ter alguma mácula, né, nos seus direitos em virtude de atuações distorcidas, né, pelos sócios dessas pessoas jurídicas. Agora, como que é processado um incidente de desconsideração da personalidade jurídica? O ponto mais importante aqui é a regular observação a um procedimento judicial, né? A oportunização do exercício do contraditório e da ampla defesa, ao sócio possivelmente envolvido num expediente que possa ser caracterizado como fraude, né? Então, há um respeito às instituições jurídicas, né? Aquilo não vai acontecer de ofício, não vai acontecer por uma imposição. O sócio vai ter uma oportunidade de defesa, né? E caso ele não tenha incorrido nessa atitude fraudulenta, até porque fraude não se presume, fraude se comprova, o sócio pode, né, por todos os meios em direito admitidos, né, demonstrar que aquela atitude dele não foi bem assim, não foi tomada com uma atitude de fraude, né, não foi praticado com o intuito de lesar credores ou eventuais terceiros. Enfim, o sócio tem
a oportunidade de exercer o contraditório, né, de exercer a sua ampla defesa dentro deste incidente. Veja que para manejar esse incidente, né, ele não basta uma alegação vazia da parte credora. É necessário que o pedido o incidente de desconsideração tenha uma verossimilhança naquilo que está sendo alegado, tenha um mínimo de prova, né? Porque isso vai ser apreciado perante o juízo. Então não basta uma mera alegação vazia de que o fulano, sócio da empresa, agiu com o intuito de fraude fazendo isso, né? Mas uma alegação vazia não basta. É necessário que ele comprove, né, que quem está alegando comprove aquilo que em tese teria sido fraudado, né, dentro de um processo. Então, dentro do Código de Processo Civil, a partir do artigo 134 e seguintes, né, 133 e seguintes, um respeito à instituição processual, né, ao exercício do contraditório, né, às alegações, ao debate. Então, pode ocorrer a desconsideração? Pode, mas depois de regularmente apreciadas todas as circunstâncias que levaram as pessoas a debaterem o ponto em juízo. Tá certo? Agora, acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a alienação, a oneração de bens à vida em fraude à execução será ineficaz com relação ao requerente. O que isso quer dizer? Alcançado o objetivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não importa onde estiverem os bens do sócio que incorreu em fraude. Para todos os efeitos, com relação ao credor que pediu a desconsideração da personalidade jurídica, não importa onde estejam esses bens. A alienação feita pelo sócio durante o curso desse incidente é considerada ineficaz e os bens poderão ser levados a leilão. A propósito, chamamos atenção agora para o que diz o parágrafo 1º do artigo 134 do Código de Processo Civil. Instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. Para que isso? Porque uma vez que manejado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o processo imediatamente já vai lá para o distribuidor no fórum para que ele faça as anotações de estilo. Qual a finalidade disso? Proteger terceiros de boa-fé. A partir do momento em que um cidadão vai num fórum para obter uma certidão negativa de determinada pessoa, ele poderá verificar que os bens do senhor fulano de tal podem vir a sofrer alguma espécie de responsabilização com relação a um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aquele sócio, em algum momento, pode ter incorrido em algum expediente fraudulento que possa resultar na sua responsabilização. Por isso, essa anotação imediata no protocolo, na distribuição, serve para proteger eventuais terceiros de boa-fé, para que eles não recaiam naquela situação totalmente constrangedora que talvez possa acontecer lá no final do julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Quando alcançado o objetivo do incidente, caso tenha êxito no pleito, não importa onde se encontrem os bens, eles vão ir a leilão, eles poderão ser alienados. Então, a importância dessa pré-anotação lá no protocolo é para que haja uma proteção aos terceiros adquirentes de boa-fé. Evidentemente, se o terceiro adquiriu aquele bem sabendo que o sócio estava enrolado em algum expediente em que estava se apurando uma possível fraude, não há que se falar em aquisição de boa-fé. Então, por isso que essa pré-anotação lá prevista no artigo 134, parágrafo 1º, é justamente para proteger os terceiros adquirentes de boa-fé. Verificados, então, os principais pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica e analisado como que acontece a desconsideração da personalidade jurídica na prática, no terceiro módulo do nosso curso, nós passaremos a tratar de aspectos da legislação brasileira relacionados à desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, fica desde já um convite para nós assistirmos a nossa terceira aula, que começará em breve. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais.